Mais uma análise obsessiva no ar. E aí, Carlinhos, o que a gente viu hoje, agorinha? O Labirinto do Fauno, de Guilherme Del Guilherme Del Toro. Toro. Isso. Guilherme Del Toro. Ah, é triste, né, gente? Mas é um filme triste. Tá precisando assistir umas comédias. Mas é lindo. Nossa, uma fábula belíssima. Eu acho que fala muito sobre o luto, né? E sobre a jornada dessa menina que está passando por vários lutos, né? E ao mesmo tempo um paralelo aí com a questão política. Bonito. Me diz aí, você que já assistiu mais de uma vez. Eu acho que o filme, depois de ver tantas vezes, pega muito. A parte visual é fabulosa, né? O fauno e aquele Uhum. outro cara, né, das mãos e tudo construção ali, né, de época, muito bem feita, muito maravilhoso. Uma, um clima hostil na tela, né? É um clima denso, tudo muito escuro, tudo muito sombrio, aquelas fadas. Então eu acho que tudo isso é muito lindo, mas sei lá, deve ter sido, sei lá, mais 10 vezes eu já devo ter visto o filme. O que me pega mais é a parte política, né? Eu acho que a parte política é muito bem feita. É uma baita de uma crítica ao franquismo, a tudo que a Espanha passou por uma época tenebrosa Uhum. de ditadura e como que essa fábula serve também para demonstrar não só a fuga disso, mas como que apesar daquilo tudo que a gente está vendo, fica difícil até sonhar, né? Fica difícil até fugir desse dessa sombra, né? E acho que também é muito bonito por conta disso, que ele coloca a luz em algo que, em geral, nós tentamos esquecer, né? Uhum. Que é esse período ditatorial. Aqui no Brasil teve isso, tem isso até hoje, né? Mas eu acho que ali na Espanha também sofre muito com esse tipo de esquecimento, apagamento dessa história. E a Uhum. forma como o Guilherme faz, eu acho que deixa muito potente, né? Deixa muito potente toda a dor, todo o sofrimento que está colocado ali na tela. Mas eu acho que é isso. É um filme que se propõe a usar a fantasia para contar algo muito real Uhum. e tenta de alguma forma amenizar com essas criaturas fabulosas na figura de uma criancinha, de uma menina, Uhum. da Ofélia, essa possibilidade de não esquecermos, né? De uma criança servir para isso, né? Para esse sangue jorrado, sirva para a gente pôr a mão na consciência e falar, putz, não dá para passar pano, né? Sim. Para mim, com certeza pega muito essa questão política, dá muita raiva, né, desse capitão, desse... Super estereotipado, né? Mas eu acho que é É, isso mesmo, né? É isso mesmo. mas acho que o que mais pegou para mim foi a questão da jornada dela mesmo, da Ofélia, né, que vem já do luto do pai, né, e aí a mãe casa com esse crápula aí, com esse cara horrendo, desumano, e e tá grávida, né? E aí já tem a questão de ela era a única filha única, né? Daquele pai que não tá mais ali, aquela mãe que engravidou desse cara, então já tem essa questão. E acho que toda criança que tem irmão passa, né? De tipo de perder ali o trono também, né? Com a Pois chegada é. de irmãozinho e tal. Então, eu acho que tem essa questão. E aí, essa gravidez complicada da mãe dela, né, também. Então, para mim, me lembrou muito aquele filme, que eu não sei o nome em português, A Monster Calls, que também fala, é um menino que a mãe também tá doente, tá passando por uma questão de perto da morte, e ele lida com isso com a fantasia, né? Então, eu lembrei bastante disso, de como que por vezes, eu acho que na infância é muito importante também ter essa questão da fantasia para ajudar a lidar, né, com tanto sofrimento, e eu acho que ela representa também o povo, né, o povo ali da Espanha, tem tudo isso, com certeza, ela representa uma geração, de repente, que foi
roubada, né, ali daquele povo. Mas me pega muito essa questão muito dela mesmo, né, dessa jornada dessa menina que, enfim, teve muitas coisas roubadas dela, né, É, pela questão política e na tentativa de sobreviver também. Enfim, acho muito incrível como o Guilherme Del Toro faz essa fantasia que ela é, ao mesmo tempo que ela é assustadora, ela te acolhe, te abraça junto. Eu acho isso fantástico dele, né? Eu gosto muito também do Pinóquio que ele fez. Eu acho que tem muito disso, lógico, porque é dele, mas é isso, sim. Eu acho que é uma coisa meio de terror e é uma coisa meio de usar o medo ao teu favor e de você fazer as pazes com esse medo também, e talvez até tirar força e coragem, né? Dessa, desse, dessa, desse pavor que vem, assim, às vezes a gente tem que agir na força do medo. Não sei, dá pra pensar tanta coisa. Esse filme eu acho muito bonito como ele faz mesmo. Eu uso essa questão do medo, aquele grilo que eu ia ter um treco, sair correndo, aquele fauno que eu ia ter um ataque cardíaco se aparecesse na minha frente. Tudo isso ajuda a menina, ajuda a Ofélia, né? Então, eu acho isso fantástico. é muito legal isso, porque é algo muito típico do cinema do Guilherme Del Toro, né? A forma da água também é um ser mitológico ali e há uma paixão a partir daquilo. Eu gosto muito de como ele usa, né, o Hellboy mesmo, é um monstro horrendo e por mais que seja mais vindo do HQ e tudo mais, já era um personagem que existia, né, pelo menos no imaginário, mas ele nunca faz esses monstros ou esses seres diferentes Uhum, como grandes monstros mesmo pra gente fugir, né? Pelo contrário, costumam ser realmente conexões com os nossos medos interiores, né? exato. E é muito legal que ela tá sempre carregando os livros, né, também. Essa Ofélia, essa menina. Então ela vive nesse mundo do faz de contas. Uhum, Muito para ser uma companhia, porque essa mãe tá já com esse crápula e tá vindo um nenê, então ela tá se apegando a essa fuga já, né? A literatura acaba sendo esse mundo maravilhoso de uma construção do que a gente não vê, a gente lê e imagina, né? Eu acho que tudo isso que ela está imaginando se transporta para frente dela e ela é acolhida por aquilo, ela não tem medo, né? Ela vai embora. Esse labirinto aí, eu vou lá, pum, tô uhum, nem aí. Nossa, vai vir aqui um bicho-pau, um grilo, sei lá que aquele animal que vira uma fada, que parece um ET. Vambora. E aquele sim. fauno gigantesco, puta, um animatronic belíssimo, uma das coisas mais bonitas, assim, nesse quesito, assim, no cinema. Eu acho fabuloso como é feito os gestuais daquele monstrengo incríveis, que eles são amedrontadores, mas eles são também acolhedores. E ele tem um aspecto horroroso e é mais fofo de alguma forma. Eu acho que ele consegue fazer isso sempre muito bem, realmente dando essa paura, né? Mas também nos dando demonstrações de como talvez não seja tão monstruoso assim Uhum. o olhar que nós damos a esse tipo de diferente. Como a gente se vê também nesse lugar, de a gente criar os nossos mundos, de criar nossas portas. Ai, nossa, é verdade, preciso falar disso. Ai, que fantástico, eu amo. Eu amo que a ferramenta dela e o que ajuda ela é um giz. Nada Super mais simples. frágil, né? Algo muito frágil, né? Enquanto aqueles fascistas, aqueles caras horrendos estão usando armas e sendo violentos naquele nível, né? Com toda aquela força bruta, ela usa um giz, né? Que eu acho que remete muito à questão da escrita, do livro, do desenho, da ilustração, da fantasia, de desse mundo lúdico infantil. Eu acho isso, gente, ó, me emociona porque eu acho isso lindo. Eu amo aquela cena que
aquele capitão maldito destrói o Giz, assim, mal sabe ele que é aquilo que tá destruindo ele mesmo, né? Que tá ali, vai começar ali, já começou em algum momento, mas enfim, a queda dele tá ali. Aquele Giz que é a arte, também que representa a arte, que é o que é uma das primeiras coisas que o fascismo destrói, né? Ou tenta controlar, é a produção artística, né? Então, eu acho que nossa, fantástico, de uma sagacidade do autor, assim, de usar o né? giz, Uma incrível, sacada maravilhosa. maravilhosa, fenomenal. O E é filme que eu bem. estava tentando lembrar o Fala, nome que eu falei, que é Monster Calls, se chama Sete Minutos Depois da Meia-Noite, porra, só para deixar isso, aqui. sabia que era alguma coisa da meia-noite, mas não sabia o resto. O Gizer tem essa representação incrível, porque ele é isso. Além de ele ser muito. Para tudo isso que você acabou falando, a gente consegue apagar e fazer de novo. Tem essa liberdade, né? De a gente construir o que a gente quiser. Eu acho isso muito lindo, que pode ser uma porta, pode ser um alçapão, pode ser um calabouço, pode ser o que ela quiser de fato. Então isso é muito fabuloso mesmo. E outro ponto que é muito interessante é aquele sapo gigantesco que ela vê. Até falei, né? Se alguém fizer um live action do Ghibli, tem que ser o Del Toro, porque Tem que ser. ele faz umas coisas que assim são impossíveis de se fazer em algo live action. Se o Labirinto do Fauno fosse uma animação, certamente seria fabulosa, porque é muito fantasioso. É difícil transportar e a fantasia caber tão bem em live action Sim. como um filme desses e não envelhecer. O filme já tem, sei lá, quase 20 anos, se não me engano. Então eu acho que o filme está impecável, porque tem isso. A maquiagem é maravilhosa, os Aquela efeitos práticos são boca, não, é maravilhosos. incrível, incrível, incrível. E eu acho muito interessante como é um filme super triste, é um filme super político, é um filme com quase nada de esperança ao final mesmo. Mas é um filme que eu saio sempre muito acolhido. Por mais triste que eu esteja, como acho que a ideia da fábula é muito bem colocada aqui, né? Essa fantasia funciona muito bem para não ser aquela coisa super melancólica, né? Então deixa tudo meio no ar, assim, de pode ter sido só um sonho, pode ter sido só uma viagem, não dá tantas explicações do que é Uhum. real, do que não é real, e eu acho isso que ele vai flutuando de uma forma tão bonita, e é super interessante como tem pontos-chave da queda que vai acontecendo, e uma delas que é um símbolo sempre muito clássico, que é a chave, Uhum. né, de que a Mercedes, né, que é a Maribel Verdú, a atriz que faz, que ela é um agente duplo, entre aspas, né, ela trabalha para esse fascista, mas ela ajuda os guerrilheiros ali que estão tentando derrubar esse governo fascista, e ela faz essas cópias duplas de chave, a chave está com esse sapo que eu falei, tem uma adaga que também vem com uma lógica de defesa, que é a faca que vai cortar a boca dele. Eu fico muito na ideia de que será que essa Ofélia não é a Mercedes mesmo também nessa conexão, porque elas são muito conectadas nessa relação de cura da mãe, de cura, de busca pelo reali, por bater nesse cara, por ir contra esse cara de dentro dessa família, né? Eu gosto muito dessa ideia de que elas são uma só, sabe? De que elas são uma espelho da outra ou uma um alter ego da outra de alguma forma, que eu acho que elas se conversam muito, né? A mãe menos, né? A mãe a gente vê só uma derrocada muito triste dela, né? Com esse filho que entre aspas é o filho do demônio, né? Também tem essa ideia, né? Que pode ir para um caminho mais tipo valeria a pena ter um filho do Hitler, né? Nessa ideia, se a gente matasse o Hitler bebê, teria tudo isso, não? E aqui eu acho que é muito isso, né? Esse bebê é do mal, esse bebê é ruim, esse bebê não vai dar bom. Daí é o sangue inocente, daí ela defende esse sangue inocente no final.
São tantas coisas tão acachapantes assim, e eu acho maravilhoso isso. Ele não dá explicação. Não precisa ficar, ninguém é incapaz de precisar ser alimentado por regugitos. O Del Toro deixa as coisas e faz o que você quiser, pensa o que você quiser disso aqui. Ele te dá um mínimo contexto, ó, Espanha, 1944, é aqui, e agora o resto você se vira para tentar entender o que é franquismo, o que não é, o que é bonzinho, o que é ruinzinho, o que é verdade, o que não é verdade, você se vira e constrói você a sua própria fábula. Eu gosto disso, que eu gosto quando um diretor ele confia na audiência, né? Confia no público que está ali assistindo o filme dele, e é isso. Quem quiser saber, procure. Quem quiser ter ficado com o que foi contado, que fique. O que eu queria dizer, eu disse. O que eu queria mostrar, mostrei. Agora cada um com seus Hum, problemas, então eu gosto disso. Que pergunta que pensaremos aqui? Acho que uma pergunta que eu faço é como a gente lida com os nossos medos, né? Como você lida com os seus medos? Eles aí. te apavoram ou você consegue de alguma forma fazer as pazes com ele e tentar usar a teu favor? Não sei. Muito bem, muito bem. É isso, maravilhoso. Então é isso, Labirinto do Fauno, Guilherme Del Toro, no Análise Obsessiva de hoje. Um beijo. E apertei o botão errado de novo, gente.